Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária e que o nosso objetivo aqui é discutir temas relacionados à medicina interna de cães e gatos, de maneira a aprimorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian, e juntamente com a professora Helena e a professora Heloísa, compõe a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. Bora lá, então, pessoal, conversar sobre hematoquesia. Eu acho um tema bastante interessante, né? A hematoquesia é uma condição clínica, uma característica, um sinal clínico muito prevalente, muito presente na nossa rotina. Então, essa queixa de diarreia com sangue vivo, a gente atende com muita frequência, né? Então, acho que o primeiro ponto importante é a gente fazer aquela velha base semiológica, né? Que consiste na diferenciação entre um quadro de melena de um quadro de hematoquesia. Macroscopicamente, como é que eu diferencio um de outro? Melena é caracterizado pelo escurecimento de fezes. As fezes vão estar negras, pretas, né? Ela significa, em geral, sangramento digestivo alto. Então, sangramento de estômago, sangramento de intestino delgado proximal, o sangue vai sendo digerido ao longo do caminho e, portanto, ele chega com esse aspecto escurecido, ele tinge as fezes com essa coloração enegrecida. Você pode ter sangue de outras porções, por exemplo, sangue da cavidade nasal, sangue da garganta, sangue do esôfago determinando melena. Sim, é tão frequente quanto os outros? Não. E sempre que houver um sangramento do intestino delgado proximal e do estômago, eu vou ter melena? Eventualmente, se o trato digestivo estiver com a peristalse muito elevada, ou seja, se o trânsito intestinal estiver muito rápido, pode chegar até vivo nas fezes esse sangue. Mas, de forma geral, para a gente não complicar, se eu tenho um sangramento nessas porções anatômicas do trato digestivo, eu espero que eu tenha um quadro de melena. E então, novamente, nós temos essa questão da melena versus hematoquesia. Falei que hematoquesia é o sangue vivo, que pode ou não vir acompanhado de diarreia, mas não falei de onde ele se origina. A hematoquesia, em geral, vai ocorrer quando você tem sangramento no trato digestivo mais distal, principalmente no intestino grosso, sangramentos coloretais, né? Então, toda essa porção anatômica, se ocorrer sangramento, você pode ter a caracterização da hematoquesia. E eu posso ter sangramentos no trato digestivo sem caracterizar um ou outro? Pode não ficar claro isso, né? Biologia 1 mais 1 nem sempre é 2. Eventualmente você pode ter sangramentos e não mostrar aí de forma evidente, né, uma melena ou hematoquesia. Isso pode acontecer, sim, eventualmente. O objetivo hoje nosso é conversar justamente sobre a hematoquesia. Então, vamos falar sobre possíveis causas. Primeiramente, é importante você procurar definir clinicamente algumas características, tá? Principalmente determinar se é um quadro de hematoquesia agudo ou crônico. Isso favorece mais uma ou outra causa. Para dar um exemplo, se você tem um sangramento agudo com diarreia do intestino grosso, isso favorece uma colite aguda, por exemplo. Mas se o sangramento é a colite aguda, e aí você fala, por exemplo, de causas infecciosas, parasitárias, mas um sangramento mais crônico pode estar relacionado, por exemplo, a um processo neoplásico, e assim por diante, tá? Então, tudo isso vai ajudando a montar aquele quebra-cabeça para você priorizar uma ou outra causa de hematoquesia. E o título dessa live é justamente hematoquesia não é sinônimo de deficiência de metronidazol. E por que a gente traz esses temas com esses títulos? Porque sabemos, né, isso é inegável, que é muito comum da rotina, a prescrição de metronidazol como conduta quando atende-se um caso de diarreia com características do intestino grosso e sangue vivo nas fezes. Porque, de fato, existem alguns agentes sensíveis ao metronidazol que eventualmente podem causar, pessoal. Mas também é fato que existem dezenas de causas de hematoquesia
que não envolvem esses agentes. Então, por exemplo, eu estou com um quadro aqui na minha frente, para dar o guia para a nossa discussão, que tem aí pelo menos 20, 25 causas de hematoquesia que a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar. Eu não estou dizendo que em nenhuma circunstância você deve dar metronidazol, não é isso. Mas você não deve ter isso como uma receita de bolo, como uma praxe, como uma conduta engessada. Eu atendi hematoquesia, eu vou ministrar metronidazol. Não é por aí. Então vamos lá, vamos falar sobre alguma dessas causas, tá? Primeiro, causas não classificadas, gastroenterite hemorrágica. Professor, gastroenterite hemorrágica é parvo. Não, eu não estou falando de parvo, eu estou falando de gastroenterite hemorrágica. Se você abrir o livro de clínica, no capítulo de gastroenterologia, tanto o Ettinger como o Couto, como o livro da Márcia Jericó, eles vão ter lá uma entidade clínica chamada gastroenterite hemorrágica, que é uma condição idiopática, não é viral, não é bacteriana, pelo menos não documentada como viral nem bacteriana. E ela tem características sindrômicas, né, que permitem englobá-la nessa entidade clínica. Então, normalmente são animais adultos, jovens, vacinados, everminados, que tem um quadro súbito de vômito e diarreia com sangue vivo. Na verdade, é uma gastroenterocolite, porque tem características de diarreia do intestino delgado, mas sai sangue vivo nas fezes. Prostra, e no hemograma você tem uma hemoconcentração, o hematócrito 62%, 63%. Então, essa característica é muito evidente, esta hemoconcentração, e em geral responde bem ao tratamento de suporte. Trata com metronidazol? Não necessariamente. Causas inflamatórias, então inflamatórias não infecciosas, tá? Então eu tenho uma inflamação, e aí eu estou falando de inflamação onde? A porção distal do trato digestivo, intestino grosso. Lembrando, o intestino grosso tem alça ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Aí tem a porção final, que é o reto, tá? Então, sangramento, inflamação nesses pontos podem levar aí ao quadro de hematoquesia. O mais clássico, mais comum, é a colite inflamatória, né, que faz parte. Colite inflamatória é um termo que eu sempre acho esquisito, porque colite já é inflamatório, mas o que você quer dizer com esse inflamatório? Que não é infeccioso. Na verdade, é melhor a gente usar o termo doença intestinal inflamatória, que engloba tanto inflamação não infecciosa do intestino delgado, como do intestino grosso. Tá? Dentro do complexo doença intestinal inflamatória, você pode ter manifestação de estômago e intestino delgado e intestino grosso ao mesmo tempo, ou só de intestino grosso. E quando você tem a manifestação apenas de intestino grosso, você vai ter características de colite crônica, com sangramento. Essa é uma das causas mais comuns de hematoquesia crônica. Como que eu faço o diagnóstico? Exclusão mais histopatologia. Outra, que também não é infecciosa, essa é muito interessante, a colite histiocítica ulcerativa, deve ter uns 15 anos aproximadamente que ela foi descrita pela primeira vez, porque anteriormente ela era considerada também um quadro pertencente à doença intestinal inflamatória, mas descobriu-se que essa modalidade de colite é causada por um agente bacteriano, um tipo específico de Escherichia coli. E essa doença ocorre muito mais frequentemente em cães da raça Boxer, mas pode ocorrer em outras. Tem descrito em Pitbull, tem descrito em Bulldog francês, é uma raça que também ocorre. Então a gente tem que estar atento. O diagnóstico é por colonoscopia e biópsia, porque o histopatológico ele vai mostrar uma característica específica que nos remete a esse diagnóstico. E aí o tratamento não é como na doença intestinal inflamatória com corticoide. O tratamento é com antibiótico, em geral, fluorquinolona. Fístula perianal, então é uma doença normalmente autoimune, né, que ocorre, ou imunomediada, que ocorre aí principalmente em pastores alemães, caracterizada pela presença de fístulas perianais, em geral uma doença responsiva ao uso de ciclosporina. Você pode ter sangramento na região, determinando um quadro de hematoquesia. Aí é um sangue da região perianal que acaba tingindo aí as fezes, e isso pode chamar a atenção do tutor, né? Como é que eu diagnostico? O exame clínico, né? Observando, então, a característica das fístulas na região perianal, principalmente em raça predisposta, como o pastor alemão.
Doenças dermatológicas, nesse sentido, o lúpus eritematoso mucocutâneo também pode causar, mas nesse mesmo sentido, lesão da mucosa ali da região anal, né, e englobando a pele ali, perianal também, mas essa é uma causa bem pouco relevante, digamos assim. 2, causas infecciosas. Quais? Então, do ponto de vista bacteriano, a gente pode citar, por exemplo, o Campylobacter, o Clostridium, que em geral, digamos assim, é a bactéria mais suspeita quando a gente tem um quadro de colite aguda, né, de etiologia possivelmente bacteriana. Em seres humanos, o Clostridium é uma importante causa de colite, muitas vezes em paciente hospitalizado, né, diarreia recorrente, Clostridium difficile no caso, né. O nosso Clostridium, na maioria das vezes, é o perfringens, mas são doenças que guardam similaridades, acredito eu, né? Que venha daí o uso tão ampliado, indiscriminado de metronidazol, com foco principalmente nessas bactérias anaeróbicas. A nossa conversa hoje não é sobre condutas específicas, mas em animais com quadro de hematoquesia aguda sem repercussão sistêmica, a maior parte dos quadros são autolimitados e não merecem o uso do metronidazol. Quando você vai ter certeza que é uma diarreia por Clostridium ou por bactéria? Não. Em geral, você exclui outras causas e na persistência de hematoquesia, aí sim, você faz uma terapia de prova, né? Então, passou 2, 3, 4 dias. Esse paciente permanece, exame fecal negativo, né? Você não encontrou parasitas, a gente já vai falar de parasitas. Você não tem evidência de outras causas. Posso fazer uma prova terapêutica? Aí é diferente, né, pessoal? É diferente de você ter a conduta imediata e engessada em relação ao uso do metronidazol e hematoquesia. Vamos lá, que mais? Então, falei de bactéria, Campylobacter, Clostridium, Salmonella, também pode ser considerada. Fungo, qual? Principalmente o Pythium insidioso, que na verdade ele não é um fungo, ele é um homiceto. E ele causa uma colite grave. Essa colite do Pythium, ela tem repercussão sistêmica. A parede do intestino grosso fica loucamente espessada. Eu só vi um caso de pitiose até hoje. É uma doença muito grave porque não tem muito tratamento efetivo. Histoplasma capsulatum também pode causar enterite, mas em geral ela é mais do intestino delgado. E o Cryptococcus, teoricamente, ele também pode causar sangramento. Tá? Então, são 3 fungos aí que você deve considerar. E existem causas parasitárias. Qual é o principal? Se você pensou Trichuris vulpes, você acertou. Trichuríase é a principal causa de hematoquesia. Mas ancilostomose também pode causar, porque mesmo que o sangramento seja delgado, às vezes o trânsito intestinal é mais rápido e sai um pouco de sangue vivo nas fezes. Leishmania também é documentado na literatura como causador de hematoquesia, né? Leishmania, se em alguma prova que você estiver fazendo, perguntar, coloca Leishmania, que se você não souber, é bem provável que ela cause aquilo que estão perguntando, porque ela causa de um tudo, ela é absolutamente impressionante em relação à sua amplitude. Do ponto de vista viral, o parvovírus continua sendo o principal. Ah, professor, mas o parvovírus é delgado. Sim, mas todo mundo que atendeu o parvovírus sabe que sai sangue vivo nas fezes, porque o trânsito está muito, muito rápido. Então, sai aquela diarreia hemorrágica, sangue vivaço, isso é comum na parvovirose. Então, é hematoquesia? É hematoquesia. A literatura fala também em uma colite supurativa causada por FIV, mas isso é coisa muito mais rara, né? Relatos anedóticos, tá? Então, vimos causas não infecciosas inflamatórias, causas infecciosas, e temos aquelas que não são nenhuma nem outra. Por exemplo, a gente pode ter causa isquêmica de hematoquesia. Na medicina humana, a gente tem um quadro que chama angina intestinal, né? Quando você tem um quadro de isquemia. Nós não temos isso de forma muito frequente, mas em algumas síndromes isquêmicas, por exemplo, a torção, vôvulo, a gente pode eventualmente ter um paciente que faça diarreia com sangue. Mas a causa isquêmica para nós não é tão comum, essa isquemia intestinal levando o quadro de enterite hemorrágica. Mas, eventualmente, isto é possível, principalmente em um quadro de torção, vôvulo, tá, do intestino. Eventualmente, por ter necrose, você pode ter, por isquemia, este sangramento de parede e ter um quadro de hematoquesia. Intussuscepção também pode causa necrose de parede, sangramento, pode causar hematoquesia. Corpo estranho, é mais raro, mas ele pode machucar a parede colônica, causar hematoquesia. Trauma causa, lógico, em geral, pós-trauma, animal atropelado,
teve fratura na região pélvica, né? Trauma na região abdominal, pode haver hematoquesia, principalmente se houver fratura de quadril. Aí pode haver dano intestinal e pode haver hematoquesia também. Eu já vi ruptura de intestino grosso, né? Eu fiz o toque retal, meu dedo saiu dentro do abdômen, tá? Depois vi um quadro de pneumoperitônio, né? Mais causas, então. A literatura nos fala sobre algumas causas medicamentosas de hematoquesia. Eu, particularmente, nunca tive um caso que eu consegui fazer uma relação assim tão direta entre determinada medicação e sangue nas fezes. Fala-se em corticosteroides. Um que eu posso dizer para vocês de certeza é o Wine. Mas o Wine não causa úlcera gástrica? Sim. Mas tem relatos na literatura, tá? Inclusive eu já li esse trabalho, de pelo menos, acho que foram 4 casos de úlcera colônica devido ao uso de Wine. Que mais? Neoplasia, né? Neoplasia é uma causa importante de hematoquesia. E aí a gente tem que considerar as neoplasias de origem epitelial, como os adenocarcinomas, carcinoma coloretal, pólipo coloretal, linfoma, leiomioma, leiomiosarcoma, que são neoplasias de musculatura lisa, leiomioma benigno, leiomiosarcoma maligno, plasmocitoma. Então, são todas neoplasias que podem causar dano colônico e causar hematoquesia. É um diagnóstico diferencial importante, principalmente de condições crônicas de hematoquesia. O que mais? A literatura fala em causa vascular também de hematoquesia. Também nunca tive a oportunidade de acompanhar, mas, por exemplo, uma fístula arteriovenosa, uma ectasia vascular, que é uma condição mais rara, mas são causas raras, tá? Não é uma coisa comum que a gente vê no dia a dia. Do ponto de vista metabólico, tem causa? Sim, a literatura nos fala. Por exemplo, hipoadrenocorticismo. É mais comum que o animal com hipoadreno tenha vômito com sangue, mas a hematoquesia também é descrita no hipoadrenocorticismo. É comum? Não, não é uma grande preocupação, mas pode acontecer também. Síndrome urêmica, essa causa muita hematoquesia, né? Quando eu falo de doença renal crônica, quem já assistiu minha aula sobre doença renal crônica, vê que eu falo de GEG, né? Glossite, estomatite, gastroenterocolite urêmica. Sim, a uremia causa colite, dano à mucosa, causando hematoquesia. E, em geral, isso ocorre já em síndrome urêmica muito grave, tá? Difícil a gente reverter sangramento digestivo em síndrome urêmica. Pancreatite incomum, a literatura fala, mas é pouco comum. E aí vem os distúrbios de coagulação, tanto da hemostasia primária, e eu estou falando de distúrbios plaquetários, principalmente trombocitopenia, como condições de distúrbio da hemostasia secundária. Aí eu estou falando de distúrbios de fatores de coagulação. Plaqueta, causa sangramento digestivo? Causa. Às vezes é difícil até saber, eu estou com um caso assim agora, se o sangramento decorre da plaqueta ou se o sangramento é que está consumindo a plaqueta. Isso nem sempre é tão claro, às vezes difícil de diferenciar. Mas, por exemplo, uma trombocitopenia imunomediada, que é o quadro mais comum de trombocitopenias que a gente tem na rotina, pode causar hematoquesia. Em geral, são hematoquesias pouco volumosas, tá? Não é um quadro exuberante assim. E os distúrbios da hemostasia secundária, né? Então, a gente pode considerar a ingestão de rodenticida, né, veneno de rato, que interfere, então, no ciclo de renovação da vitamina K, levando ao quadro de hemorragia. A gente pode considerar os distúrbios relacionados a fatores específicos de coagulação, hemofilia A, hemofilia B, mas isso é raropatia. E a gente pode considerar também a insuficiência hepática, que quando leva à deficiência de fatores de coagulação, aí a gente pode ter sangramento digestivo. É comum que tenha sangramento digestivo. E aí a gente pode considerar a insuficiência hepática aguda ou crônica. Uma das características mais marcantes da insuficiência hepática aguda é o sangramento digestivo. E aí pode ser na forma de melena, hematêmese ou hematoquesia. Tá? Então é relevante e tem que ser levado em consideração. E recado prático, atendeu hematoquesia aguda, sem repercussão sistêmica, sinais de colite aguda, a maior parte é autolimitado. Não precisa de metronidazol. Vai sarar com metronidazol, vai sarar sem metronidazol, vai sarar com água de batata, vai sarar espontaneamente. A maioria. Passou lá 3 dias, 2 dias, paciente com hematoquesia importante, exame fecal negativo, né? Causa parasitária, de Curis vulpes,
tá? Não está respondendo a dieta, probiótico, vou fazer uma terapia de prova. Tudo bem, mas aí você usou de forma racional. Isso que é importante, beleza? Então, muito boa noite a todos, grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.